Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Tá com frio, Lucas? Eu tô em Friburgo, professor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Será que o pessoal achou que não ia ter aula hoje? Primeiro tempo foi quem? Geografia. A turma estava cheia? Não vi. Bom, eu vou começar, porque o vídeo que eu separei para a gente ver é um pouquinho longo, mas ele é bacana. Como nós falamos muito sobre dinheiro, né? Falamos sobre questões que envolvem o dinheiro. E aí hoje eu vou dar uma paradinha lá naqueles termos, né? E até se no vídeo tiver algum termo interessante, a gente pode anotar, que vocês achem interessante, a gente pode anotar e acrescentar lá naquele texto, tá? Mas hoje a gente vai ver esse vídeo, é um vídeo bacana. Cara, fala engraçado, tem umas coisas interessantes sobre dinheiro. Só que eu não posso demorar muito para começar, então o pessoal que for chegando depois vai pegar o vídeo pelo meio. Mas eu boto na plataforma e aí depois quem não viu tudo pode assistir. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Vamos começar mais um episódio, mas primeiro eu tenho que saber uma coisa. Quanto dinheiro você tem no bolso aí? Sei lá, você tem um trocadinho, tem umas moedas, você tem o quê? 1,20? Mas aí a hora que você para no sinal, fala assim, não, eu tô sem dinheiro pra dar gorjeta. Todo mundo faz isso. Dependendo da época que você nasceu, você pode até não acreditar, mas esse 1,20 aí que você tem no seu bolso, não dá pra você comprar um pãozinho. Você tem que chegar lá com um carrinho de mão de nota pra você comprar um pão. Você acredita nisso? Como é que é o nome disso? Quem sabe? A gente já falou sobre esse aqui. Eu contei a história para vocês do saco de arroz
que tinha 3, 4 precinhos, um em cima do outro. Essa alta dos preços. Inflação? Inflação, isso aí. Pois é, rapaz, e tem tanta treta aqui, tem tanta coisa que já foi dinheiro no Brasil, você não faz nem ideia. E hoje nós vamos falar disso. Que hoje nós vamos falar de 10 moedas brasileiras que você nem sabia que existiam. E eu vou falar com vocês que eu gosto tanto de vocês, entendeu? Que eu vou até ensinar um jeito que eu tô começando a usar agora pra melhorar minhas finanças, né? Eu vou te mostrar que dinheiro parado na poupança só dá merda. Hoje você vai descobrir as coisas que você pode fazer com seu dinheiro. A história nos ensina. Daqui a pouco, vamos começar a história primeiro. Mas tem um negócio que você não precisa de dinheiro nesse momento, é pra inscrever nesse canal, pelo amor de Deus, inscreve no Nerd Show. Clica nesse botão gigante vermelho aqui embaixo e badala nesse sininho aí, ó, que todo vídeo você recebe no seu e-mail, no seu celular, ou sinal de fumaça, né? Porque nós vamos falar de coisas muito velhas hoje. Então tá, já pegou seu óculos de investidor, pegou sua carteira e ficou fazendo então vamos começar o vídeo, porque hoje tem muita coisa pra gente falar, né? Então, vambora. Mas pra gente começar a falar de dinheiro, é claro que a gente tem que falar de onde veio o dinheiro, de onde que surgiu isso. Ou você acha que, né, começou o Big Bang e o pessoal tava trazendo iPhone já dos Estados Unidos pagando em dólar. Não foi assim que funcionou. Pra você começar a entender de onde veio o dinheiro, é bom a gente começar com um exemplo. Ponha-se no lugar do nosso querido amigo, vamos dar o nome dele, o nome vai ser de Pedrito, tá? Pedrito é um homenzinho das cavernas que tá numa tribo, né? Tá começando lá, começando a desenhar nas paredes, fazer um grafite, né, paleolítico. Quando o Pedrito nota que ele tá ficando com a barriguinha um pouco doendo. O que é isso? Ah, eu acho que isso é fome, né? Olha só, minha tribo tá toda passando fome. O que a gente vai comer essa semana? Mas aí chega um cara e fala assim: ô, Pedrito, é o seguinte, ó. Tem uma tribo ali, ó. Diz que eles caçaram um antílope de primeira linhagem, aquele Nelore, sabe? Aquela carne gostosa, daria um belo churrasco, hein? E qual que foi a solução encontrada pelos Pedritos e Pedritos do início da humanidade? Chegar, conversar e entrar no consenso de fazer trocas, né? O que a gente chama de escambo. Por que o início do escambo foi bom? Porque a humanidade agora ela começava a trocar as coisas, ela não precisava usar a violência pra isso. Só que em outro ponto do planeta a coisa também tá começando a andar. Você já deve ter ouvido falar em uma sociedade que chama Mesopotâmia, né? Mesopotâmia é uma das primeiras civilizações que existiram, né? Os assírios e tal. Mas os mesopotâmicos inventaram a primeira grande rede de comércio. Por quê? Porque eles começaram a sair de onde eles estavam para negociar as coisas, né? Por exemplo, tempero. Quando o pessoal fala assim, ah, especiaria, você ouve isso na aula de história, mas especiaria é tempero. Chega lá com sazon e troca. É basicamente isso. Só que durante essa expansão do mercado, né, as pessoas começaram a ter necessidade de contar, de contagem. Porque pensa, vamos voltar ao exemplo dos homens das cavernas, né? O cara vai lá, ele fala assim, ó, eu tenho um boi pra trocar aqui a carne. Aí você vai me dar por uma pedrinha desse tamanho assim? Não, mas não é possível. Tem que equivaler os negócios aí, né? Que nós estamos no Brasil, o homem das cavernas do Brasil. Então, vários povos começaram a usar algumas coisas pra contar essa quantidade de dinheiro. E tem muitas que são muito interessantes, né? Por exemplo, muitas sociedades usavam os búzios. Sabe aquele negócio que você ouve? Nossa, os búzios falaram que vão arranjar um emprego novo. Outra coisa que eles usaram também muito foi dente de baleia. Porque se você parar pra pensar, eles tinham que usar alguma coisa que valesse, ou então que o pessoal pensasse que valesse alguma coisa. Usaram também muita pele de esquilo. Coitado dos esquilos, né? E muitas plantas também começaram a ser usadas, né? Por exemplo, o tabaco. Outra coisa que você pode até não acreditar, mas foi usada e muito valoroso como uma peça de dinheiro, foi o sal. O sal, mas o pessoal pagava em saquinho de sal. Tanto é que você não lembra de nada quando você ouve o nome salário, não, né? É porque o pessoal paga em sal. O sal chegou até a ser chamado de ouro branco, porque era uma coisa muito difícil de extrair antigamente, porque hoje você sabe que a água salgada, né, vê o sal, eles extraem o sal, mas na época, gente, achar sal assim não era tão fácil, não. E teve outra sociedade que usou uma peça que é estranha, assim, tipo, na ilha de Iap, o pessoal usava rodas gigantes de pedra como unidade monetária. Gente, é a moeda rudimentar, só que não precisava ser desse tamanho, né? Você pode tirar assim, o pneu do carro furou, o que nós vamos usar? Uma moeda gigante, aí pô. Inclusive nesse comércio do mundo aí, a seda foi muito valorizada, também era usada como dinheiro. Então você entende que o dinheiro é uma necessidade bem útil para a sociedade, né? É como se fosse assim, a sociedade só evoluiu por causa do dinheiro, porque senão a gente tava guerreando até hoje. Mas a primeira ideia de dinheiro, como a gente tem os moldes hoje em dia, só veio em 550 a.C.,
Começou numa cidade que chama Lídia, né, ali na área da Turquia. Nessa cidade Lídia tem um problema, né, porque o pessoal tinha já começado a trabalhar, tinha produto, mercadores, e o rei tinha um problema com isso, porque ele tinha uma coisa que ele tinha que resolver. Porque como é que a gente vai pesar o que vale o que, né? Será que um boi vale mais do que uma pedrinha preciosa? Será que uma pedrinha preciosa vale mais do que uma arma, uma ferramenta pra você trabalhar? Então se você fosse esse rei, o que você ia fazer? Já sei, vou fazer umas pedrinhas assim, ó, de ferro, não, de ouro, de prata, de cobre, que aí a gente vai falar assim, ó, essa aqui vale tanto, essa aqui vale tanto. Pode ser assim, gente? Vai ficar bom? Mas quando esse rei inventa essa moeda, ele mostra isso aqui, ó, isso aqui vale tanto. Aí vocês escolhem se vocês vão vender ou não e qual que é o preço de cada coisa. Muita gente titubeou ali na hora de fazer as continhas com as moedas, que nem eu faço isso, na verdade, eu não sei mexer com dinheiro, mas a gente tem que aceitar a evolução, né, ou ajuda com alguém que sabe mais de dinheiro, né, e no caso, nessa sociedade, foi esse rei. Hoje, por exemplo, a gente tem outras coisas, né, tipo o Warren, que é um aplicativo que ajuda você a fazer investimento pra você que não sabe fazer nada. E eu, gente, hora que fala de dinheiro, o meu braço até cai, sabe, faz dinheiro, investimento, puf, ele vai pro chão. Mas até pra mim tá sendo fácil, né, que a gente, esse pouco dinheirinho que a gente ganha, a gente tem uns objetivos na vida e quer fazer. Depois eu vou te explicar como é que funciona esse negócio, mas vamos seguir, vamos falar agora de como é que chegaram as cédulas. Porque durante muito tempo a ideia de dinheiro foi só com as moedinhas, né? Esse aqui a gente viu em aula, lembra que eu coloquei no texto para vocês? As primeiras cunhagens, né? Até que, em 1279, o Kublai Khan, que era um imperador do reino mongol, teve uma ideia genial. Por quê? Pensa só, você pode usar moeda de ouro, de prata, de cobre, porque o que o pessoal acha que vale é o ouro, a prata e o cobre. Isso já estava bem solidificado na sociedade. Mas o que esse cara pensou? O que vale é a ideia que isso vale alguma coisa. Eu posso pegar esse pedaço de papelzinho aqui, ó, e falar que ele vale tanto, e ele vai valer, né? A gente não precisa usar ouro para fazer o negócio, né? Fica caro, a gente não vai ganhar 1 milhão em barras de ouro no Silvio Santos. Então, com tanto de moeda pra cá, moeda disso pra lá, ele criou o primeiro dinheiro unificado do país dele, que era o dinheiro em cédulas de papel. Olha só, gente, essa aí é a primeira nota que apareceu. Era um papiro gigante assinado, todo complicado? Era, mas funcionou. E por que funcionou? Tudo bem que ele era o imperador que falava que se o pessoal não começasse a usar o dinheiro dele, ele ia matar todo mundo. É um argumento plausível? É um argumento que ajuda, né? E foi por isso que o pessoal começou a comprar a ideia dele. Mas desse jeito ficou muito mais fácil porque ele conseguiu unificar o reino dele, né? E a coisa daí pra frente foi só melhorando. Mas agora eu acho que você já entendeu a ideia do dinheiro, né? Agora eu acho que a gente pode começar a entrar nas moedas no Brasil que você nem sabia que existiram. Você pode até não saber, mas a primeira moeda que usaram aqui no Brasil, justo no descobrimento, foi o pau-brasil. Olha só, os portugueses estavam lá alegremente navegando, né? Falando assim, vamos descobrir as Índias, e foram cair no Brasil. Me desculpe se os portugueses estão vendo isso, mas vocês podiam ter ido pro outro lado, né? Podia deixar aqui a gente correndo pelado, tava ótimo. Mas chegou Pedro Álvares Cabral, né? Olhou assim, nossa, mas que belas Índias estamos aqui, né? Cheio desse material vermelho, essa madeira. Aí o Pedro Álvares Cabral, depois que viu aquela indiaiada correndo pelado, a gente podia fazer o seguinte, ó. Podíamos escravizar esses... Oi, vocês estão me ouvindo? No Mercado Livre, você tem um envio mais rápido do Brasil. Pessoas, né? Escravizar não. Escravizar é uma palavra muito... Estão me ouvindo, gente? Bota o dedinho aí. Caiu a conexão? Sim. Forte. Poderíamos fazer eles extraírem esse tal de pau-brasil, né? Pôr no nosso barco, a gente dava os cocalhos, as ferramentas, os espelhinhos. E acho que eles vão ficar felizes pelos próximos 500 anos. E sabe por que eles gostavam desse pau-brasil? Porque a gente tem esse síndrome de vira-lata, mas tudo que dá aqui é bom e a gente só não sabe usar, porque eles faziam móveis, né? Tinha violino que eles faziam, o arco do violino. Custava mais de 10 mil dólares esse violino, então o negócio era cabuloso. Mas tem mais moeda, gente. Tem mais coisas que usava aqui. Por exemplo, o açúcar.
você sabia que o açúcar já foi usado como moeda aqui no Brasil? É o seguinte, ó, em 1614, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, o governador do Rio de Janeiro falou assim, ó, gente, tá faltando moeda nesse mercado, a gente não consegue, tem só as moedas portuguesas que começaram a chegar aí, né, que nós vamos falar dela daqui a pouco, mas não tá dando certo esse negócio, a gente podia fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um decreto pra todo mundo começar a usar açúcar como dinheiro, todo mundo tem que aceitar açúcar. Então o açúcar por muito tempo ilegalmente foi usado como moeda aqui no Brasil. E eu tenho certeza que é por isso que todo mundo fala hoje em dia, posso dar o troco em bala? Entendeu? O açúcar substitui as moedinhas ali com 1 centavo. Agora falando de outra moeda, por incrível que pareça, sabe qual que foi a primeira moeda comercial no Brasil, né, de metal mesmo? O real. É o real mesmo, você não tá acreditando em mim, não. É o real. Porque o real era a moeda portuguesa na época do descobrimento. Então eles trouxeram essa moeda pra cá. Só que o plural de real era réis. Então ninguém chamava de real, né? Você falava que querem 2 contos de réis, 2 réis. Então a moeda oficial do Brasil até 1942, olha o tempo que foi o réu, o réis. Trocos dos réis, os plurais, eu não sei falar isso. Só que você pensa assim, pera aí, mas é a mesma moeda durante tanto tempo assim? Não, é o seguinte, ó, a moeda oficial eram os réis, mas tinham várias coleções de moedas que foram utilizadas durante esse período todo, né? Várias moedas, várias coleções foram criadas. Por exemplo, a peça da coroação, que é a moeda que mais vale dinheiro aqui no Brasil. Se você tem essa moeda guardada em algum lugar, você vai ficar rico. É o seguinte, ó, quando Dom Pedro I... Existe, gente, pessoas que colecionam moedas raras, e algumas, inclusive, são moedas comemorativas, né? Então, vale bastante dinheiro. Nesse momento agora, por exemplo, as moedas das Olimpíadas, né? Tem algumas moedas que elas têm defeitinhos, né? Elas foram feitas, elas têm pequenos defeitos, e na hora da cunhagem, e essas moedas valem uma grana. Principalmente as paralímpicas, que são as mais difíceis de serem encontradas. Foi lá, independência ou morte, lá nas margens do Rio Ipiranga, né? E falou assim, ó, gente, já que agora a gente vai virar um país legal, né? Uma coisa assim, bem legal, um império. Quando o imperador vai tomar posse de alguma coisa, é de bom tom, né? A Glória Calil já nos falava que a gente tem que fazer uma lembrancinha pra gente dar na igreja, porque vai ter uma missa pra fazer essa coroação. O que ele pensou? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma moeda comemorativa, vai começar a rodar no Brasil, vai ser sucesso. Põe a minha cara aqui, ó, do outro lado pra cor, vai ser muito legal, todo mundo vai gostar. Só que quando ele olhou essa moedinha e falou assim... Não, eu sou feio assim? Essa foi a selfie que eu tirei naquela festa de 15 anos? Não. Ele odiou a moedinha, falou que tava horrível, podia parar, e só foram feitas 64 moedinhas. Só que dessas 64 moedas, só 16 são encontradas até hoje. E se você achar uma moedinha dessa, levar no Banco Central, eles te dão R$500 mil pra ficar com essa moeda, tá? Então você começa a procurar aí, é um investimento pra sua vida. Então você quer fazer um investimento pra sua vida aí, você quer, né, começar a fazer um dinheiro, você pode ou procurar a moedinha sagrada aí do Santo Grau do Dom Pedro I, ou você pode, por exemplo, usar o Warren, né, que é o aplicativo que você usa pra fazer investimento, que eu tô fazendo propaganda, eu vou te mostrar daqui a pouco o que é. Vou te mostrar, não, eu vou te contar agora o que é o Warren. É um aplicativo inteligente que te ajuda a fazer investimento. O que você pode fazer com esse investimento? Por exemplo, você quer comprar uma casa? Não, a casa é coisa demais. Tem que ser maior de idade para usar, tá, gente? Não faz lá igual aquele garotinho que pegou o cartão da mãe e comprou um baú de diamante, pagou R$271, não, tá? Tem que ser maior de idade para usar essas coisas aí. Você quer fazer uma viagem, uma coisa mais simples, ir para os Estados Unidos? Você quer, sei lá, um PlayStation 4? Você quer só ter, sei lá, R$1.000 daqui a um ano? Você pode usar o Warren para fazer esses objetivos. Ele vai te explicar como que você tem que fazer para chegar nisso. Eu tava testando, mas eu não entendo nada, para te falar bem a verdade. E eles me ajudaram bastante, porque quando você instala o Warren, tem todo um questionário que eles vão te perguntando qual que é o seu perfil de investimento, né? Se você é mais cagão, que nem eu. Se você é mais aventura, você quer investir na bolsa, você quer ganhar milhões de dólares, o Warren vai te mostrar qual é o caminho mais fácil para você fazer isso. Você investe o seu dinheiro e eles colocam um negócio prontinho lá para você, fazem o melhor investimento nisso. E o Warren não é só um aplicativo não, gente. É a empresa, cadastrada, tem tudo certo. Você pode ter confiança porque você vai lá investir o seu dinheiro. Se você precisou do seu dinheiro, você pode reaver ele fácil, em 3 dias úteis ele já tá na sua conta. Não tem esse negócio de período que... Oi, voltei.
Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, vou compartilhar de novo aqui. Sem medo que eu tô te falando que é bom, porque eu tô usando também, tá? Então clica aqui no primeiro link da descrição e baixa no seu celular. É fácil, faz tudo no celular, rapidão. Você põe seu dinheiro, investe por mês. É muito bom, gente. Usa o Warren que vale a pena. O Warren, por exemplo, não é um aplicativo de meia pataca. Meia, você já ouviu essa expressão? A expressão véia igual a sua avó, né? Véia igual a serra. Mas você que sabia que essa expressão pataca é por causa de uma moeda que circulou aqui no Brasil? Então, de 1695 até 1834, a pataca circulou aqui no Brasil, que foi uma coleção de moedas de ouro. Pra você não perder o espírito da coisa, é assim, ó, cada moeda que eu tô falando que eles lançaram valia alguma coisa em réis, né? A pataca, por exemplo, tinha moeda de 20 réis, de 40 réis, de 80 réis, de 160, 320 e 640. E a meia pataca era a moeda de 160, porque eles falavam que não valia tanta coisa, né? Uma moeda meio bosta, assim, né? Então por isso que saiu a expressão meia pataca. Mas Minas Gerais não fica pra trás, gente. Sabe por quê? Porque o Dom João que tava aqui, né, de bobeira, falou assim, ó, vou fazer uma moeda sensacional. A moeda com mais peso em ouro que existiu. E pra isso ele fez uma casa da moeda em Vila Rica, Minas Gerais, né? Que Vila Rica, Ouro Preto. E ele fez uma moeda que se chamava dobrão, né? Os dobrões. Então você já ouviu falar em dobrões de ouro? Pois é uma moeda que tanto circulou aqui no Brasil, como circulou em Portugal e em vários lugares do mundo. Mas tem outra coleção muito interessante que circulou aqui no Brasil, você nem deve saber, que deu origem à expressão cara e coroa, que foi a série dos escudos. Porque foi a primeira vez que a cara do rei apareceu na moeda de fato. Então a partir daí veio um padrão, que toda moeda tinha cara e coroa. Então foi por isso que começou a ter essa coisa de cara e coroa pra, né, fazer as apostas e tudo mais. Mas a gente falando dos reis, os reis na verdade eles começaram vindo de Portugal. Eles não foram a primeira moeda feita no Brasil. Na verdade a primeira moeda feita no Brasil surgiu em 1630 e eram os florins. Olha aí, você tá vendo o florim, né? Inclusive ele era a primeira moeda que foi marcada com o nome Brasil. Eu não sei se você já deve ter estudado isso ou ouviu falar, mas teve uma determinada época da colonização que os holandeses chegaram aqui no Brasil e eles tentaram tomar o Nordeste de Portugal. Só que o povo de Portugal tava todo aqui, né? Pra eles começarem a fazer essa coisa dar certo, né? Invadir o lugar de fato e tomar aquela coisa da cana de açúcar, fazer a economia funcionar, eles tinham que pagar gente, usar exército, pagar transporte e toda essa treta toda. Então, para pagar essas pessoas, eles começaram a fazer a própria moeda, que eram os florins, que eram de metais preciosos, tipo ouro e prata. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar a falar do dinheiro que a gente mais lembra, se é que a gente pode chamar assim, porque eu te falei que os réis foram até 1942, e a partir daí, o pau quebrou no Brasil, porque a gente teve 9 mudanças de dinheiro. Olha só, em 1942, Getúlio Vargas tinha um problema. O Brasil tava uma bagunça de moeda, tinha florim, tinha moeda da Espanha circulando, os piratas franceses trouxeram moeda. Ele falou o seguinte, vão unificar a moeda de novo, vão mudar do 1000 réis para um cruzeiro. Então em 1942 é lançado o cruzeiro. E a ideia dessa nota de cruzeiro, né, era fazer o seguinte, ó, mostrar de um lado uma figura histórica e na parte de trás uma coisa que ela tinha feito. No primeiro momento eles lançaram a nota de 10, uma de 20, uma de 50, uma de 100, uma de 200, uma de 500 e uma de 1000. E para esses valores menores eles usavam moedas, né? Mas como você deve lembrar que em 1942, guerra, né? O pessoal usava os recursos para armamento, para qualquer coisa. O metal era uma coisa muito valiosa. Então, como eles não tinham recursos para fazer as moedas, eles lançaram a nota de 1. Oi? Tá difícil hoje, hein? Tá caindo a conexão toda hora, né? Deixa eu fazer logo a chamada. Vou fazer logo a chamada para garantir nossa vida aqui. Porque vai que a internet vai embora e não volta, né? Eu vou botar o vídeo lá na plataforma, ainda não coloquei. Agatha tá aqui, Alexandre, Ana Beatriz,
Da Silva. Pimenta não tá. Ana Clara. Arthur. Presente. Arthur Prata. Beatriz. Bruno. Gabriel Rodrigues. Tá aqui. Gabriela. Os dois Gustavos. Helena tá aí? João Gabriel. Juan. Caroline, tô vendo aqui. Letícia também. Lucas Garcia. Manuela. Maria Eduarda Nunes está aí? Mariana. Marlon. Matheus. Natália. Aqui. Pedro Melo. Rafael. Riquelme. Sérgio. Aqui. Sofia. Tainá. Thalia. Vitor. Yasmin. Luiz está aqui. Pedro Deluzzi também. Será que a gente vai conseguir terminar pelo menos mais um pouquinho? Vou tentar compartilhar de novo, hein? Essa eu tenho aqui em casa guardada ainda. Essa eu também tenho aqui guardada. Porque acontecia isso, né? Assim, o dinheiro perdia o valor
E às vezes as pessoas não iam num banco trocar. O meu sogro, por exemplo, essas notas que eu tenho aqui, algumas são minhas, outras são do meu marido, porque o meu sogro simplesmente não trocou e perdeu dinheiro. E isso acontecia com muita gente. Perder dinheiro porque não ia no banco trocar, dar esse carimbo, né? Então eu tenho algumas sem esse carimbo e simplesmente o prazo de fazer o carimbo, de carimbar as notas, ele passou e o dinheiro perdeu o valor, não servia para mais nada. Bem, eu vou colocar o vídeo na plataforma e a gente se encontra lá no último tempo, tá bom? Beijo a todos. Até mais tarde. Tchauzinho. Valeu.